Você já parou para pensar que o Brasil é um dos países que mais paga juros no mundo e um dos que menos entende de onde esses juros vêm? Enquanto em países como os Estados Unidos, 50% da população investe na bolsa, infelizmente aqui no Brasil mal chegamos a 5%, apenas 5%. E a diferença ela é gritante até mesmo entre as nossas regiões. O Sul e o Sudeste eles concentram a maioria dos investidores, já o Norte e Nordeste eles lutam contra a falta de acesso à informação. A verdade é que fomos programados para trabalhar pelo dinheiro e nunca nos ensinaram a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Isto é, não aprendemos isso nem na escola e nem na faculdade. Se você aprendeu algo hoje, provavelmente ou você pagou um curso, né, você fez algum curso pago sobre educação financeira, sobre investimento, ou você clicou em um vídeo como este, né, que procurou lá no YouTube, ou seja, aprendizado por conta própria. E entendam que o objetivo desse canal é ter essa virada de chave, é ter essa mudança desse jogo. E o intuito disso é que você desperte seu interesse pela educação financeira e, claro, naturalmente você vai começar a dominar os investimentos. E lembre-se, se você tem um dinheiro parado na sua conta, ele está perdendo para a inflação. Então, vamos resolver isso agora? Ô Carrazone, o que é que eu faço com o meu dinheiro que está parado? E para iniciar o nosso conteúdo, vocês precisam analisar e descobrir qual é o seu tipo de perfil de investidor. Então, lembrando que existem três tipos, que seria o conservador, normalmente para iniciantes, tem o moderado e tem o arrojado ou agressivo, né? Então, antes de mais nada, antes de vocês começarem a investir, vocês precisam descobrir para ter um norte de como você vai iniciar os seus investimentos, se você vai focar mais na renda fixa, se você vai focar um pouco mais na renda variável, se você vai fazer uma mescla. Então, antes de qualquer tipo de investimento, é preciso você fazer essa análise com calma para dar o pontapé inicial. Então, partindo de um pressuposto, vamos adotar o perfil de iniciante, né? Então, vamos supor que quem está assistindo esse vídeo agora está iniciando, ainda está naquela transição, né, da educação financeira com os primeiros investimentos, né, em renda fixa. Então, vamos adotar que você tem um perfil iniciante. O foco não é ganhar dinheiro muito rápido, e sim a preservação do patrimônio e começar a fazer a montagem da reserva de emergência. Outro ponto muito interessante é você compreender a diferença da renda fixa para a renda variável. Então, de uma forma resumida aqui, a renda fixa ela é como se fosse um empréstimo. Você vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar o seu dinheiro para o banco ou o governo e você já sabe o quanto vai ser remunerado no futuro, no caso os juros, né? Ou seja, ele é previsível e ele é um dos mais seguros. Já a renda variável ela é um pouco mais diferente. Você se torna sócio de uma empresa, não há garantias de retorno e ela tem um porém que ela oscila todos os dias. Normalmente esse tipo de investimento é a longo prazo. A longo prazo, se você consegue investir em uma boa empresa, você tem um retorno muito bom. Por isso que é importante vocês entenderem um tipo de perfil e qual é o seu objetivo com o dinheiro. Então, se você vai juntar uma grana pensando na sua aposentadoria, então você começa a colocar, além de renda fixa, você também pode colocar em renda variável, né? Porque você também ganha na variação, você começa a receber dividendos, mas se você vai usar uma grana para trocar de carro, comprar uma moto, fazer uma viagem, então o ideal é não colocar em renda variável, e sim focar em renda fixa. Por exemplo, Tesouro Selic, CDB, porque você já tem uma previsão de quanto vai receber e ela vai ser um acrescente em linha linear, né? Então ela não vai oscilar. Renda fixa, o crescimento dos juros compostos é em linha linear. Quando você vai um pouco para a renda variável, como eu já comentei um pouco atrás, vai ter um crescimento em algum momento, pode ser que no outro dia ele tenha uma desvalorização. Então, se você observar a linha, normalmente das rendas variáveis, ela vai ficar oscilando. Então, vai ter momento que ela vai crescer, vai ter momento que teu dinheiro vai descer um pouco, vai desvalorizar. Possa ser que no dia seguinte ele valorize novamente, mas é natural. Então, precisam entender que
investimento em renda variável sempre vai ter essa oscilação, que ela vai oscilar todos os dias. Já a renda fixa, ela é uma linha contínua e crescente. E o receio das pessoas que me procuram, eles comentam sempre assim: poxa, eu tenho um dinheiro lá na minha corretora, no meu banco, mas eu tenho muito receio de começar a investir, até pela falta de conhecimento mesmo. Então eu tenho um dinheiro lá, por exemplo, eu tenho 5 mil e já está nessa conta há 2, 3 anos e é uma reserva de emergência, ela está parada. Mas sabendo que se você deixa esse dinheiro parado, vai passar 1, 2, 5, 10 anos e esse dinheiro vai se manter a mesma quantidade que está lá. Na verdade, se você for comparar com o poder de compra, por conta da inflação, é como se você tivesse perdido um pouco mais desse dinheiro, como se ele tivesse desvalorizado. Aparentemente você não vai ver o mesmo número lá, mas se você for comparar o poder de compra do ano, por exemplo, 2020 para 2025, muita coisa mudou. Então vamos supor que tu deixou 5 mil desde o ano de 2020 e aí tu vai usar esse mesmo 5 mil agora em 2026. Notem que existe essa questão da diferença por conta da inflação, né? Então vocês podem começar sim a investir em renda fixa, ou no Tesouro, ou no CDB, né, um empréstimo para o banco, e só tem que entender que existem dois tipos de investimentos também em renda fixa. Tem o pós-fixado e tem um pré-fixado. O pós-fixado vocês podem colocar, por exemplo, no vencimento com dia útil, você coloca o dinheiro hoje, ele já começa a render, e quando você precisar, independente do dia que você precisar, você pode solicitar o resgate. E aí você pega o seu dinheiro com a correção dos juros, lógico, com um desconto que de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda, ou você pode esperar até o vencimento se não for necessidade. Se você investir no pré-fixado, ele existe uma data de vencimento pré-determinada. Por exemplo, tem investimento em renda fixa pré-fixado que é daqui a 5, 10 anos. Então, só tem que ter muito cuidado nisso na hora de investir, porque se você coloca no pré-fixado, você só vai conseguir resgatar o seu dinheiro, lógico, corrigido, com juros, só na data que é determinado. Ok, Carrazone, na teoria parece ser fácil, mas teria como mostrar um pouco na prática? Sim, eu vou mostrar aqui na prática, eu vou acessar aqui a minha corretora de investimentos. Logicamente, dependendo da corretora que vocês utilizem, vai ser um pouco diferente a questão da dinâmica aqui, mas você vai ter uma noção e vai compreender o que eu estou falando. Então, para facilitar aqui o entendimento, eu vou acessar a minha corretora de investimento, que é a XP. Talvez no banco de vocês, o que vocês utilizem, seja um pouco diferente a dinâmica aqui, mas o entendimento vai ser bem tranquilo, tá? Então eu estou aqui na minha página inicial da minha corretora, eu vou procurar por produtos e quando eu clico em produtos ele vai abrir os tipos de investimentos que eu tenho. Por exemplo, na bolsa, se eu quiser investir em ações ou fundos imobiliários, eu posso clicar aqui na bolsa. Tem Tesouro Direto, que tem a renda fixa aqui do Tesouro Direto. Aqui, no caso, eu vou procurar a renda fixa, que seria o CDB, só para ilustrar como é fácil investir. Então, você vem aqui em renda fixa. Posso filtrar aqui para facilitar. Eu vou procurar aqui por CDB. Eu vou deixar aqui como liquidez diária, porque lembrando que se eu deixar no vencimento, eu só vou conseguir resgatar meu dinheiro de acordo com a data que foi determinada antes de investir, né? O que já está lá estipulando a data de retorno, a data de vencimento do investimento. Então, eu sempre coloco com a liquidez diária, porque a qualquer momento eu posso resgatar esse dinheiro. E, por exemplo, aqui ele vai me mostrar aqui, investimento do Banco XP, CDB do Banco XP, ele está dando um retorno de 100% do CDI. E a liquidez aqui dá para ver, ó, que é diária, e o vencimento, ele está com vencimento dia 29 de janeiro de 2028. E aqui eu posso navegar procurando, no momento ele só está mostrando esses 3 tipos de investimentos em CDB. O segundo CDB aqui é do Banco BV,
ele também está me dando aqui um retorno de 100% do CDI. E aí, como eu coloquei aqui a liquidez diária, ele só muda a questão do vencimento, que ele está com o dia 28/7/2026. E logo abaixo tem o banco da Volkswagen, né? Mas lembrando que ele está filtrado só com a liquidez diária. Eu posso voltar aqui na filtragem e posso colocar ou tirar a diária e deixar todos os investimentos aqui. Então ele vai mostrar aqui, ó, o primeiro aqui da XP, que foi o que a gente olhou agora há pouco, mas se vocês observarem mais abaixo, vai ter investimento CDB, sendo que você só consegue resgatar no vencimento. Por exemplo, esse banco C6 consignado, você consegue 102,5% do CDI, é um pouco acima do que o da XP, o que ele está oferecendo, só que o da XP é 100% do CDI, mas você pode resgatar, né, com a liquidez diária. Esse outro rendimento ele é um pouco maior, mas em compensação você só consegue resgatar no vencimento. Lembrando que normalmente todos os CDBs aqui vocês vão observar que ele mostra o grau de risco aqui, ó, ele é um risco baixíssimo, e ele mostra aqui ao lado a cobertura do FGC. Então sempre que tiver indicando a cobertura do FGC, por exemplo, eu investi aqui 5 mil nesse banco XP e por um acaso o banco decretou falência, e aí você não vai perder esse dinheiro, você vai entrar no aplicativo do FGC com o seu CPF, claro, e você vai solicitar o resgate. Então o FGC ele tem por obrigação de te devolver esse dinheiro que você investiu. Lembrando que ele tem um limite, tá? Um limite máximo de 250 mil por CPF. Então se você investiu até 250 mil e teve algum problema com o banco e ele tem a cobertura do FGC, você consegue resgatar esse dinheiro. Agora, se você tem, por exemplo, 300 mil investido no CDB e por algum motivo aí deu algum problema, você vai perder 50 mil, né? Porque você ultrapassou o limite de 250 mil reais. Outro detalhe também que é muito importante, vocês precisam entender, claro, que existe um imposto de renda que ele é descontado sobre o lucro do seu investimento. Não é descontado sobre o valor que você investe, e sim do lucro. Então você investiu no CDB com vencimento para 2028, mas por algum momento você colocou ele pós-fixado e precisou resgatar esse dinheiro com 3 meses depois que você investiu. Então, até 6 meses você vai ter um desconto de 22,5% do imposto de renda sobre o lucro. Passou dos 6 meses a 1 ano, que o dinheiro ficou parado lá, ou aliás, ficou rendendo lá. Se precisar resgatar entre 6 meses a 1 ano, o desconto ele cai de 22,5% para 20% do imposto de renda. Se passou de 1 ano, ficou lá rendendo durante 1 ano a 2 anos, ele já cai um pouco mais, já cai para 17,5%. E investimentos que você deixa o seu dinheiro acima de 2 anos, o desconto já vira padrão, ele não cai mais do que isso, e aí ele é descontado do imposto de renda 15%. Ou seja, em resumo, quanto mais tempo você deixar lá, melhor em relação ao desconto do imposto de renda sobre o lucro. Caso mais eu deixei lá 5 anos, o desconto no final vai ser de 15%. Lembrando, passou de 2 anos, o desconto é 15%. Menor que 2 anos, dependendo do prazo, aí você vai ter o desconto de forma regressiva, né? E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí, poxa, mas se você está falando que renda fixa ela é a mais segura, então o melhor tipo de investimento é renda fixa em Tesouro Selic, em CDBs. Não necessariamente, porque realmente ele é um dos mais seguros. Mas para valorização de potencial de ganho, de aumentar ou multiplicar o seu patrimônio, você ganha mais, teoricamente, na renda variável. Ela tem essa questão de oscilar um pouco mais do que a renda fixa, mas o potencial de ganho é muito maior. Então você precisa entender isso, ou você vai diversificar os seus investimentos, uma parte vai para a renda fixa e a outra vai para a renda variável,
No meu caso, a minha carteira ela tem renda fixa, mas a maior parte, eu acho que quase 70% do meu patrimônio, ela está atribuído à renda variável. Eu estou apostando um pouco mais. Então eu entendo que a renda fixa realmente ela é mais segura, mas no momento como eu estou em crescimento de patrimônio, eu estou apostando um pouco mais em renda variável. Mas eu preciso equilibrar, claro. Por quê? Hoje estamos numa alta da Selic. A Selic hoje, até o momento, está batendo em 15%. Então, normalmente, quando a Selic está mais elevada, que ela puxa mais a renda fixa, a renda variável ela cai um pouco mais, ela desvaloriza um pouco mais. E aí começa a fazer aquele efeito gangorra. Quando começa a ter o corte de juros da Selic, que provavelmente pode acontecer daqui para frente, por exemplo, de 15 ela começa a cair 13, 12%, a tendência é que a renda variável ela comece a subir. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho um dinheiro sim como reserva de emergência na renda fixa, mas eu também estou aproveitando essa oportunidade comprando as cotas mais baratas. Como se, por exemplo, em resumo, uma cota de uma grande empresa, ela tivesse um valor de R$ 15 a cota e hoje ela está vendendo, por exemplo, a 12. Então eu estou aproveitando essa oportunidade de compra, comprando ela mais barata, é como se fosse um celular. O celular que vale 5 mil, mas ele está em promoção, valendo aí esses 4.500, 4 mil reais. Então eu estou aproveitando para comprar um pouco na baixa, para quando a Selic começar a cair, eu aproveitar que eu comprei na baixa e ela começar a valorização. Então, por isso que é bom você diversificar. Enquanto a Selic está alta, eu estou ganhando na renda fixa e talvez a renda variável não ganhe tanto como a renda fixa no momento. Mas vai chegar um momento que a renda fixa ela vai começar a cair por conta do corte de juros e aí a renda variável ela começa a subir. Então, o ideal é você diversificar porque você sempre vai estar ganhando em algum tipo de investimento. Se você perder um pouco mais aqui de rentabilidade, automaticamente você começa a ganhar mais em outro tipo de investimento como renda variável. E assim você vai meio que nivelando. O ruim é se você focar só em renda fixa, porque no momento ela está numa boa, mas vai chegar um momento que ela vai começar a cair. Se você está em renda fixa, aí vai caindo, vai caindo. Se você até, como um facilitador de informação aqui, para ficar mais claro para você, se você for entrar lá, pesquisar no Google, taxa Selic, ele vai te mostrar a taxa de todo o período. Então, o período atual ele está em 15%, mas se você começar a voltar, você vai encontrar, se não me falha a memória, em 2020, 2022, por aí, a taxa estava em 2%. Então, assim, estava rendendo muito pouco, né? Então, é bom, de fato, você começar a diversificar para você meio que equilibrar os seus investimentos. Quando começar a perder um pouco em um tipo aqui, você ganha por outro lado. Bom, eu fiz um comparativo histórico de 2025, ranqueando os melhores ativos comparando a rentabilidade anual. Então, o top 1 ficou a criptomoeda Bitcoin, aproximadamente 140%. Em segundo, as ações americanas e os ETFs, que ficaram com aproximadamente 22%, seguindo ali um empate técnico. Vamos lá, terceiro e quarto ficou da renda fixa, CDB e o Tesouro Direto com a Selic, o CDB de 11,65% e o Tesouro Direto com a Selic de 11,75%. Basicamente um empate técnico, né? E normalmente utilizamos para a reserva de emergência e garantir a máxima segurança. Em quinto veio os fundos imobiliários, que já é de renda variável. Ela ficou com aproximadamente entre 8% a 10%. As ações no Brasil, elas ficaram em sexto na posição, com aproximadamente 7%. Lembrando que isso é pelo índice, tá? O índice das ações. Ela representa como se fosse uma média geral. Logicamente que vai ter ações no Brasil que elas valorizaram muito mais e vai ter ações que elas valorizaram um pouco menos ou desvalorizaram. Então isso é uma média geral. A poupança ela vem em sétimo lugar, ganhando apenas para o FGTS
e o dinheiro em espécie, que é o dinheiro que fica lá guardado na sua casa, debaixo do colchão, ou aquele dinheiro que eu posso considerar o dinheiro que fica no seu banco sem correr juros, ele está só parado, é basicamente o dinheiro em espécie. Então, a poupança ela vai ficar ali aproximadamente 7,1%. O FGTS ele é o pior dos investimentos. Lembrando que o FGTS a gente não consegue trabalhar com ele, é mais uma garantia do trabalhador, né, que vai sendo depositado, mas você não consegue trabalhar com esse dinheiro, pelo menos para investimento. Você consegue utilizar entrada numa casa, enfim. Se você for demitido, você consegue receber esse dinheiro, mas se você está trabalhando, você não consegue retirar esse dinheiro, por exemplo, para fazer investimentos. E o pior, em nono lugar, poderia ter estar em nono e o décimo, que seria dinheiro em espécie e o dinheiro que fica ali parado na sua conta corrente. Então, lembrando que o dinheiro em espécie, foi o que eu tinha comentado um pouco mais atrás, ele está no negativo, ele fica ali, aliás, considerando a inflação, ele fica no menos 4,6%. Então você vai ter o seu dinheiro lá, ele vai estar paradinho lá. Você acha que você não está perdendo nem está ganhando, mas quando você vai comparar com a inflação, o seu dinheiro basicamente perdeu o poder de compra, né? Ele vai derreter pelo IPCA do período. E para aumentar a precisão nas informações, além do comparativo histórico de 2025, eu fiz um comparativo histórico nos últimos 10 anos. Então, ranqueando também os melhores ativos, considerando a rentabilidade, a média anual. Então, top 1 ainda se mantém na criptomoeda Bitcoin. Lembrando que ela teve uma ótima valorização, teve uma ótima rentabilidade, mas ela é muito volátil, né? Você pode, por exemplo, aportar 10 mil no mês e daqui a 2 meses desvalorizar 20% rapidamente. Mas ela também tem uma grande oportunidade, uma grande projeção de alta. Então você pode colocar 10 mil e daqui a 1, 2 meses, 1 ano, ela supervalorizar 100%, 200%. Então tem essa probabilidade. É um ativo que ele tem uma rentabilidade nesses últimos comparativos muito boa, mas é um ativo que ele é muito volátil, comparando as ações, fundos imobiliários, enfim. Em segundo lugar aqui no ranking, permanece as ações americanas e os ETFs. Só teve uma pequena mudança de 2025, que o CDB e o Tesouro Selic eles ficaram acima dos fundos imobiliários e ações, considerando 2025. Mas quando a gente olha a longo prazo, as ações e os fundos imobiliários eles ficam à frente da renda fixa, considerando o CDB e o Tesouro Selic. Mas, Carrazone, o que é que muda nisso? Lembrando que a taxa Selic ela sempre vai ficar oscilando. Então, o CDI também ele acompanha muito a taxa Selic. Então, vai ter momento, vai ter algum ano específico que a Selic ela pode estar lá em cima, como é o caso de 2025 e 2026. Mas, se você compara a média nos últimos 10 anos, teve período que a Selic estava mais abaixo e, consequentemente, as ações e os fundos imobiliários tiveram com a rentabilidade um pouco acima da renda fixa. Então, voltando para o comparativo de 2025, o CDB e o Tesouro Selic ficaram com empate técnico ali de terceira e quarta posição. Já considerando em 10 anos, o CDB e o Tesouro Selic eles caíram para a quinta e sexta posição, ficando à frente só do FGTS, que no último histórico de 10 anos ele estava entre 3% mais a taxa referencial. E abaixo do FGTS ele estava poupança, dinheiro em espécie e conta corrente. Lembrando, dinheiro em espécie ele vai estar 0%, porque ele não vai render nada, mas se você compara com a inflação, normalmente ele vai ficar no negativo. E conta corrente basicamente é a mesma coisa. E aí, meu povo arretado, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que de verdade esse conteúdo tenha ajudado a você a abrir a sua mente para entender um pouco sobre a educação financeira e um pouco mais sobre os investimentos. E se você gostou desse vídeo e quer continuar enchendo o Miaeiro comigo, não se esqueça de dar o like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal. E se você não for inscrito no canal, se inscreva
para você não perder os próximos conteúdos, tá? Que vai estar bem bacana. Toda segunda-feira novos vídeos vão subir na plataforma do YouTube, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.